tarde, pessoal. 14 de julho, começando aqui mais um bate-papo, trazendo o que é importante na semana. E vamos começar com o Brasil, como sempre, né? Pedro, você gosta de roubar meu holofote, né? Então pode começar, não tem problema. O Brasil tá na frente. Tá indo bem mesmo. Esse ano em dólar o Brasil tá ganhando. Exato. A gente é pentacampeão. Vamos lá. Começar com o começo, o Boletim Foco, segunda-feira saiu. Eu vou trazer o boletim enquanto ele mostrar ali a tendência, que eu acho que a tendência é muito importante para o mercado. PIB parou de crescer nesse último boletim. Pô, primeira vez em quanto tempo isso aí? Aí você me pegou. PIB parou de crescer, ele estacionou ali em 2,19% a previsão de PIB para esse ano e 1,28% ano que vem, também não teve alteração, mas a inflação continuou cedeu de 4,98% a perspectiva para esse ano para 4,95%. E o processo de desinflação segue no mundo inteiro. Você vai falar lá nos Estados Unidos, mas eu vou subir um gráfico aqui mostrando a inflação dos países emergentes como um todo. Então você pode ver que o movimento de desinflação ele é um movimento global. E o que eu acho mais relevante aqui, Pedroso, é a inflação tanto ao consumidor quanto ao produtor na China, que saiu no início da semana, né? Vamos já pular e já vamos falar de China, depois a gente volta para o Brasil. A inflação ao consumidor na China. Exato. E a inflação ao produtor está em menos 5,4%. Você que está assistindo a gente, dá uma olhada na sua camiseta, se não está escrito Made in China, ou no seu tênis, se não está escrito Made in China. A China está exportando deflação para o mundo. Isso é um fato. Exatamente. E aí, já que você começou de China, eu vou terminar e depois a gente volta para o Brasil. China com inflação baixa, mostrando a dificuldade no país em manter o ritmo de crescimento. Fazia muitos anos que a China não vai ter um PIB com crescimento tão baixo como esse ano, né? Excluindo ali efeito da pandemia, tudo. A China está com essa dificuldade. Então, assim, tem várias causas para esse movimento, né? Uma delas é que a população chinesa ela tem dificuldade. A China ela quer investir, ela quer fazer com que aumente o consumo. Só que a população chinesa, por natureza e por cultura, ela poupa muito. E aí você tem um segundo problema lá, que é o envelhecimento da população chinesa. Uma baixa taxa de natalidade, taxa de natalidade. E os jovens carregam os idosos nas costas, né? E eu acho bom comentar que a taxa de desemprego entre os jovens, 16 a 24 anos, está em 20%, que é uma máxima histórica. E esses jovens, pessoal, eles geralmente se empregam, né, no setor imobiliário, né, um setor que demanda uma força braçal maior. E a gente sabe que, tem cidade fantasma na China, né? Eles construíram uma São Paulo por 15 anos e a demanda, de fato, não se casou com a oferta. Então, tem vários empreendimentos vazios. Exatamente. E aí, o que também atrapalha, né, o objetivo do Partido Comunista de aumentar o consumo interno é que não existe também previdência lá na China. Então, culturalmente, o filho carrega os pais nas costas, senão os avós também, né? Então, eles têm mais dificuldade de gastar porque eles sabem que eles têm lá um fardo alto lá na frente. E aí também saiu a balança comercial da China, que veio com um superávit menor que o esperado, estava esperando 74 bi, veio 70, mas o que impressionou ali de forma negativa foi as exportações, que caíram 12,8%, e as importações também tiveram forte queda, então mostra que a China está com dificuldade. Mas bad news, na verdade, o mercado leu como positivo, olhou o copo meio cheio, porque vimos essa semana um movimento de alta relevante para o setor de metálicas, Vale subindo, principalmente pela perspectiva de que notícias ruins para a China vai acelerar o processo deles colocarem um estímulo mais forte na economia. Então o mercado veio um pouco nessa vibe, veio apostando nesse sentido e de certa forma foi isso que veio segurando o Ibovespa essa semana. E aí vimos ali o setor de metálicas, Vale, commodity no geral segurando bastante o índice. E como tá, Pedro? Está 5% a previsão de crescimento de PIB esse ano para a China? 5%. Que é a meta, né? Exato. Eu lembro que, alguns meses atrás, começo do ano, os bancos estavam dizendo para cima isso. Algumas casas falam em 6,5%. Agora já estão voltando ali. E algumas falam até abaixo de 5%, né? Eu queria até relembrar, lá em janeiro, a promessa de todos os analistas que olhavam o mercado era China. Ruim Estados Unidos e ano bom para a China. China vai vir, reabertura, vai estar barato, e Estados Unidos vai vir, desaceleração, juros vai ter que subir. E estamos vendo um cenário inverso, né? O juros de fato teve que subir, a inflação está lá subindo, mas os Estados Unidos continua crescendo. Enquanto a China, do outro lado, ela de fato está tendo uma inflação muito baixa, só que ela não consegue seguir ativando a economia.
Perfeito. Então vamos voltar aqui para o Brasil, né? E aí falando de inflação, tivemos o IPCA, que saiu essa semana, ele veio com deflação de 0,08% em julho, já era esperado por conta da queda do preço de combustíveis. A expectativa, na verdade, era que viesse deflação de 0,1%. Então ele veio menor do que o esperado. Tecnicamente, é um número ali que não deveria fazer diferente, mas o mercado não gostou muito, principalmente por conta desse dado que eu estou subindo aqui, que é serviços voltando a ter elevação de preços no setor de serviços. Aí logo em seguida também saiu dados do setor de serviços que mostrou o volume de serviço aumentando 0,9%, o mercado esperava 0,3% de acréscimo. E tudo isso coloca a grande questão, né? A gente está vendo de fato a inflação no Brasil desacelerar, só que o Banco Central está deixando bem claro, o setor de serviços é hoje nossa grande preocupação, porque depende muito da relação de demanda. E aí a gente viu esse cenário se refletindo tanto nos dados de aceleração no setor, quanto de inflação. E aí o mercado chegou a estressar ali no dia que saiu a inflação. Pô, essa foto que você tá vendo aí, você pegou ou essa foi que eu te mandei? Você que me mandou. Essa tá bacana. E aí, até, Pedroso, antes da gente entrar nela, com esse dado de inflação, né, levemente acima do esperado no setor de serviços mais forte, agora a discussão, né, é de fato 25 pontos, né, na próxima reunião do cupom, e não 50 pontos, né, igual estava sendo majoritariamente precificado. Então deve ter uma queda de juros, mas um pouco aquém do que o mercado colocava na conta na semana passada. E galera, se eu não me engano, o Pedro pode me corrigir, se a gente pega, né, os futuros ali de juros brasileiros, né, os swaps, e a gente olha versus de final de 2024, começo de 2025, a gente está falando de um juro de 8,5%, né? Ou seja, uma queda de mais de 500 pontos, né, do atual patamar. Eu queria te perguntar, Pedro, até que ponto, né, não tem um otimismo excessivo sendo precificado na curva de juros brasileira? Você acha que faz sentido, já com essa precificação, comprar títulos pré-fixados? Não parece um pouco caro? Basicamente o mercado ele acelerou muito a queda na curva de juros, vimos ali a última vez que eu vi estava por volta de 9%, né? O mercado projetando o Selic no final do ano que vem, mas talvez um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, enfim. E aí, assim, a minha grande dúvida faz sentido ou não? Eu acho que no processo que a gente está seguindo de desinflação, poderia fazer se Estados Unidos também seguir esse processo e tiver queda de juros lá. É improvável ver um juros de 9% no Brasil se os Estados Unidos tiver um juros de 5%. Porque o que vai acontecer nesse cenário? A gente se torna menos atrativo para o dinheiro do gringo. Se o gringo não aporta e tirar dinheiro, a gente tem um efeito inverso no dólar que vai impactar a inflação do outro lado. Sem contar que, finalmente, a inflação nos Estados Unidos voltou a ser abaixo da inflação brasileira, né? Exato. 3% nos Estados Unidos, 3,16% aqui no Brasil, não é levemente abaixo, mas ficou invertido esse número por quê? Quase 2 anos, né? Exatamente. E aí eu vou subir um gráfico aqui, aí voltando, né, como esse ano tá surpreendendo, né, esse gráfico é bom e é importante pra gente às vezes tentar se desprender daquelas narrativas que aparecem na mídia, que solta, porque normalmente elas são muito infladas de emoção e tentar ter uma visão pragmática. A pior coisa é operar mercado lendo notícia. Exato. Né, ficar ali... Ter uma visão pragmática. Né? Tem que ter uma análise crítica, não é à toa, pessoal, que o Buffett, né, o cara aqui que é o maior investidor de todos os tempos, ele não tá em Wall Street, né, que é a Faria Lima dos Estados Unidos, em Nova York. Exato. Ele tá em Omaha, numa cidadezinha, no multifamily office, desculpa, no family office dele, né, multi, né, é só o dinheiro do cara, com 15 funcionários, secretária dele de 50 anos que ele adora, lendo notícia no papel, ali no jornal, sem o barulho todo, né, do mercado ali, indo atrás dele, né. E comendo McDonald's, tomando Coca-Cola. Ele gosta, né? O cara é bom. E aí só um adendo, né, a gente não tem aqui uma posição política e nem essa ideia aqui, não queremos deixar claro nenhum lado, nem Bolsonaro, não importa qual seja a posição política, mas do nosso lado nós temos que ter uma visão pragmática de todo o cenário para poder dar uma recomendação do outro lado. E aí essa semana saiu uma avaliação da Genial, e a Genial mostrou ali como que está a avaliação do governo. E eu estou subindo esse gráfico em específico porque ele é muito representativo disso. É o mesmo caso que a gente falou no começo do ano, né, que eu falei agora há pouco, que quando começou o ano, os analistas estavam falando que Estados Unidos é ruim, China é bom, e a gente está vendo o cenário contrário, é algo parecido. Começo do ano, quando foi anunciado, começo do ano não, foi no ano passado, né, mas quando o Haddad foi anunciado como ministro da Fazenda, o mercado odiou. O que veio se formando ao longo do tempo, né, e aí pode ter ali a sua questão se de fato isso é relevante a Haddad ou não, mas enfim,
Foi um Congresso muito mais reformista, a gente viu um arcabouço fiscal achando que é bom ou não achando que é bom, passando e o mercado gostando. A gente viu reforma tributária passando e o Haddad começou a crescer no ponto de vista de que ele não é tão ruim assim para o mercado, né? Ele conseguiu se mostrar mais pragmático do que inicialmente era visto. O principal ponto aqui, Pedro, é a articulação do Haddad com o Lira e o Pacheco, né? Enfim, o poder que ele tem ali junto ao Congresso, né? E também a postura que ele tem adotado de não, de fato, seguir uma linha de pensamento daquela ala extrema esquerda do PT, né? Que é o que a Gleisi Hoffmann, eventualmente, emprega, né? No final do dia. E eu diria que ele teve uma grande sorte de ter um Lira lá na Câmara, né? Porque, independente também de avaliação pessoal do Lira, enfim, ele conseguiu conduzir muito bem a Câmara para os objetivos dele, que automaticamente são objetivos mais reformistas. E o Haddad, ele surfou muito bem isso. Então o Haddad conseguiu ser pragmático o suficiente para não criar um barulho desnecessário e o Lira fez o trabalho dele. E aí vem a pergunta, né? Pô, quem manda no Brasil sempre, né? Em qualquer país é o Congresso. Né? Não se faz nada sem aprovação do Legislativo. E a gente está vendo que o nosso Ministério da Fazenda hoje é muito mais político do que, de fato, técnico, né? E até que ponto isso não é benéfico, né? Se eles conseguem empregar algo ali que faça sentido do ponto de vista econômico, né? Exatamente. No fim, o Brasil hoje é um semi-parlamentarismo. Basicamente, o presidente não tem tanto poder como teve no passado, o Congresso tem uma relevância muito maior. É porque não tem mensalão mais, né? Pelo menos esperemos isso. Assim, o mensalão, como nome mensalão, não tem, né? Mas a gente ainda vê as verbas através das sempre emendas. Vai ter, né? Você está comprando de forma diferente. Tanto que ali um pouquinho antes da aprovação da reforma tributária, o governo teve o maior ele fez o maior número em valor, né, de emendas parlamentares da história em um único dia, foi quase 5 bilhões. Então, assim, existe uma forma de comprar, mas através de emendas, e aí, para quem sabe, a emenda, basicamente, o deputado pega aquele dinheiro e ele pode usar ali no seu curral eleitoral, ali ele pode usar ali na onde é a cidade, enfim, o estado dele. E aí, voltando aqui, né, dólar, Brasil, voltou a cair essa semana, até que relativamente ok, caiu 1,5%, mas ele vem de uma sequência de queda, ele teve um repique ali recentemente e voltou a cair. E aí, de novo aqui, é importante a gente tentar, às vezes, tirar o foco das condições internas e tentar olhar de uma forma mais ampla esses movimentos. E o caso do dólar é um exemplo muito claro, o dólar está se desvalorizando no mundo inteiro. Então, quanto de fato a gente pode considerar que tem condições internas nesse movimento do dólar e quanto dependeu do movimento lá fora? E o que eu trouxe aqui é o dólar contra as principais moedas do mundo, que é o DXY, e a gente está vendo o índice voltar a patamares lá de abril do ano passado, lá já próximo de quando começou a estressar muito por conta da guerra da Ucrânia. Então esse movimento é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. A gente teve um empurrãozinho porque o cenário fiscal no Brasil melhorou, mas mesmo assim a gente surfou muito bem esse movimento lá fora. Pedroso, esse movimento do dólar ele é muito por parte da inflação americana, né? Pegando aqui o gancho. Essa semana a gente viu inflação consumidor e produtor nos Estados Unidos, e ambas abaixo do esperado, né? A gente está falando que a inflação consumidor cheia, ela veio em 3%, a expectativa era 3,1%, teve uma variação mensal ali na casa de 0,2%, um pouco abaixo disso, está arredondando de fato. E a inflação núcleo, né, que exclui alimentos e energia, a expectativa era 5% no anualizado, veio 4,8%, né? Então, de fato, o mercado se animou muito. Isso aconteceu na quarta-feira, tá? E foi um dia de forte realização para o dólar, né? Mundo afora, de fato. E na quinta, esse dado, né, que o mundo, que está contratado uma desinflação para o mundo, ganhou ainda mais relevância, que veio a inflação ao produtor, que é um indicador futuro, o que a gente chama de leading indicator, né? No final do dia, o produtor que passa os preços ao consumidor e tem defasagem, né, esse repasse. Se ele está sentindo, né, preços mais baixos na ponta inicial, naturalmente isso vai se refletir na ponta final, né? E está em 0,1% a inflação ao produtor nos Estados Unidos. Né? A expectativa era que viesse a 0,4%. Né? Então, bem abaixo, tá? E essa é uma dinâmica que a gente está vendo no mundo inteiro. Europa, China, Reino Unido ainda mais devagar, mas de fato está caindo. E por aí vai.
né? E o mundo entrou em festa, né? A Bolsa Americana sobe quase 3% essa semana, o SP500, a Nasdaq sobe quase 4%, né? Que são as empresas de tecnologia. A gente viu um forte fechamento também na curva de juros americana. O 2 anos, né? Os juros de 2 anos lá, que é de fato a vértice mais entrelaçada à política monetária, ela chegou a romper 5% na semana passada, com dados econômicos bem fortes, né? Especialmente dados de emprego. E essa semana ela está encerrando próximo de 4,7%, né? Então 30 pontos de queda, né? Realmente algo extremamente volátil, né? E também tivemos, pessoal, que deu fôlego para esse otimismo, o início da temporada de resultados nos Estados Unidos. Dando um contexto aqui, as empresas americanas, elas são muito boas nesse jogo de cintura. Elas conseguem adequar as expectativas de forma razoável para que, quando divulgado, acabam que a maioria superam, né, o esperado, tá? Isso a gente vê, enfim, há anos. Eles são muito bons nesse jogo, tá? E, de fato, esse início de temporada de resultados, isso vem se concretizando. A expectativa é que os lucros, né, caiam 7% ano contra ano, mas essa primeira safra que a gente viu quinta e sexta-feira contraria isso, né? A gente viu os lucros do JP Morgan, do Citibank, de fato ficando bem acima do esperado, né? O Wells Fargo também. Hoje, por exemplo, o setor financeiro é a locomotiva do SP500, tá? O JP Morgan, principal ação desse setor, estava subindo 2%, agora quando eu deixei a mesa, né, na parte da tarde. Então vamos ver, né? Geralmente a temporada de resultados é uma época positiva para as empresas americanas. E, de fato, né, essa perspectiva de queda de 7% nos lucros me parece negativa. Me parece que as empresas vão conseguir, né, enfim, superar isso. O que me preocupa, Pedroso, aí você pode subir essa tabelinha aqui que está bacana, é a expectativa, né, justamente para o terceiro trimestre e o quarto trimestre, que o mercado já volta a projetar um crescimento nos lucros, né? E, enfim, eu não sei se eu concordo com isso, porque no final do dia eu acho prematuro a precificação atual de mercado excluir por completo o cenário de contração econômica, né? Então os dados saem mês após mês e corroboram cada vez mais para um pouso suave nos Estados Unidos, que é uma inflação desacelerando e uma economia continua a todo vapor, especialmente o setor de trabalho, né, que está ali muito sólido, né, e muitos acreditam, né, que tem uma relação ali muito, enfim, fidedigna entre emprego e inflação. Quanto menor a taxa de desemprego, enfim, maior a taxa de inflação e vice-versa, né, Pedroso? E, de fato, essa relação está sendo rompida, né? A gente não está vendo o desemprego subir, né, e a inflação está caindo. Então, é o cenário dos cachinhos dourados, né? E aí a expectativa, né, de lucro para os próximos trimestres incorporam de fato esse cenário, né? O quarto trimestre desse ano, os lucros vão crescer quase, né, olha, 8,2% aí frente ao quarto trimestre do ano passado, né? Então a barra já começa a ficar mais elevada. E se de fato a política monetária tem defasagem com a economia real e o pior ainda não veio, esses lucros aqui serão inconcebíveis, tá? Eu quero passar a narrativa aqui do copo meio cheio para vocês, tá bom? É isso que eventualmente seria um risco, né? As empresas não honrarem os lucros olhando para frente, para os próximos trimestres. Sem contar, né, que dia 26 de julho a gente vai ter a tão esperada decisão do Banco Central americano. Mesmo com dado de inflação abaixo do esperado, os participantes de mercado ainda acreditam, né, em uma chance aí de mais ou menos 80% a 90% que o juros vai subir 25 pontos na próxima reunião, colocando a taxa básica americana em um patamar de 5,25% a 5,5%. Lá opera em um intervalo a Selic, né, americana. E o que mudou de fato da precificação é que foi descartado, né, enfim, quase que por completo, da curva de juros, uma nova alta na reunião de setembro ou novembro, né? Hoje o mercado não trabalha mais com esse cenário, até semana passada tinha mais ou menos 40% de chance, né, que isso poderia se concretizar. Então, a próxima reunião me parece estar definida, tá? A gente vai ter que ver dados aí muito aquém do esperado, tanto para atividade como para inflação, para de fato não se concretizar. Aí o que fica em aberto é a reunião de setembro, é a reunião de novembro, né? A gente vai ter que aguardar para ver. Pedroso, algum comentário lá de fora? O que você está sentindo aí? Subi um último gráfico aqui, né? Que ele mostra quando começou o início da correção lá no ano passado, a S&P teve um movimento de queda mais forte, que foi exatamente mais ou menos quando começou a retórica de que os juros teria que subir.
E aí agora nós estamos vendo o S&P já acima do que aquele nível de preço, e agora estamos chegando ao final do ciclo de juros, ou seja, o mercado já se antecipou ao movimento de queda de juros, já voltamos praticamente ao mesmo nível que estava antes, mesmo com os juros ainda alto e com esse risco do delay da política monetária. Então a grande pergunta que fica é, vai ter impacto ou não desse movimento de juros até aqui na economia e no resultado das empresas? Minha sugestão é, o mercado errou até agora. Eu acho que tem uma grande chance dele errar, né? Se a gente for pensar, ele já errou nos 2 primeiros trimestres de resultado lá nos Estados Unidos. Era para ser ruim, veio melhor. Agora tô achando que vai ser melhor, na frente vai pode ser pior, vai ser pior. Vamos ver. E aí eu acho que, por fim, eu queria pedir sua opinião, sei que você gosta, só para a gente finalizar mesmo, Bitcoin, criptomoeda em geral, mas falando especificamente Bitcoin, né? Nesse cenário que vemos potencialmente dos juros começar a cair, e aí até de eventualmente poder ter algum movimento de desaceleração da economia americana, ele poderia, se de fato tiver alguma descorrelação com a economia, mas eu acho que ele tem uma correlação grande com a queda de juros, se beneficiar. E essa semana saiu uma notícia, né, sobre o Bitcoin lá fora. Saiu, Pedroso. Não só Bitcoin, mas o setor de cripto como um todo foi muito bem essa semana, tá? Primeiro, Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, né, que basicamente é a maior gestora do mundo, 10 trilhões sobre gestão, ele está entrando com um pedido para que a CVM americana aprove o seu ETF de Bitcoin, né? Ainda não foi aprovado. Ainda não foi aprovado. Seria o primeiro, né, nessa categoria. Já tem um ETF de futuros de Bitcoin, sim, né? Eles querem aprovar um do spot ali, do mercado à vista de fato. E no mercado americano, tá? Porque tem ETFs no mercado canadense, no mercado de balcão, digamos assim, mas na Bolsa de Nova York, né? Subir ali um ETF para o americano médio, né? O varejão ali, ou até, enfim, os wealths lá fora, os bancos conseguirem acessar para os seus clientes, tá? E essa adoção institucional do Bitcoin é uma tese, né, que de fato sustenta um novo bull market, porque hoje tem pouca adoção institucional. O Bitcoin ainda não é visto como uma classe de ativo, né? Imagina o seguinte, eu trabalho no Wealth do JP Morgan, eu administro uma carteira de $1 bilhão. Hoje, eu não recomendo institucionalmente para os meus clientes uma alocação nem que seja de 2% em Bitcoin, na parcela de alternativos. Uhum. Imagina isso muda. Imagina, né, vira de fato uma classe ali que toda a carteira, né, seja conservadora ou agressiva, passe a ter, dependendo ali, lógico, do apetite a risco e a proporção que você coloca, né? Se isso acontece, aí sim é game changer, né? Aí sim é uma mudança de jogo. Outra coisa importante, a Ripple, que é a dona daquela moeda XRP, ela ganhou um processo muito relevante contra a CVM americana, né, que é a SEC, e, enfim, foi fantástico o mercado como um todo, repercutiu muito bem. A própria ação da Coinbase, né, que é a maior exchange, a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, subiu muito essa semana, tá? Então, enfim, é um momento positivo. Acaba que os reguladores estão tentando reprimir esse mercado e essa vitória deu aí fôlego, né? Enfim, para a parcela otimista de mercado continuar ali, enfim, apoiando. Teremos que ver, eu gosto, né? Eu acho que o Bitcoin, eu não acho, Pedroso, que vai ser um meio de pagamento, tá? Não. Eu não vejo isso acontecendo no curto prazo. Tenho certeza que não vai. Difícil, é duro ali. É difícil falar, né? Mas eu acho bem provável que não. Pra mim é mais essa tese do ouro digital, né? Um hedge contra uma política fiduciária, uma política monetária, né? Uma política fiscal, enfim, que perdeu a linha nos últimos anos, né? O que vale o papel moeda, né? Exato, com emissão de dólar. Eu até entrei nesse assunto, né? E aí finalizando, porque nós aqui na Megenda Variável estamos procurando alguma alternativa de estruturar uma operação, porque a visão ela é um pouco essa. Imprimir o dólar a rodo nos últimos anos, a gente vê um cenário de desvalorização do dólar, porque você vai colocando dinheiro na economia, uma hora esse negócio não tem como... Tem um dado chocante, que 80% dos dólares em circulação hoje foram imprimidos nos últimos 2-3 anos. Exatamente, né? 80% do dólar em circulação foi impresso nos últimos 2 a 3 anos. Então, assim, aí entra a questão. Eu sempre fui um super crítico, você sabe, de criptomoeda no geral. Embora a tecnologia eu acho super inovadora, né? As criptomoedas, do jeito que foi concebida... É que você não acha que tem utilidade, né? A maioria delas não, mas o Bitcoin eu acho que conseguiu, de fato, ultrapassar essa barreira.
e como reserva de valor, como uma alternativa de moeda no mundo, que se você tem a única moeda que de fato não dá pra imprimir que é mais, dólar, né? O Bitcoin não dá pra imprimir, e a gente olha para o longo prazo, o dólar provavelmente estruturalmente ele vai continuar se desvalorizando. Quando você olha qualquer dado, é muito provável que a gente vai ver déficit americano é absurdo. A gente fala aqui no Brasil em 0,5% de déficit. Os Estados Unidos está rodando com 5% de déficit ao ano. A dívida deles vai subindo e vamos subir o teto. Vamos ver o que dá. Daqui 2 anos, a gente deve ver a dívida dos Estados Unidos, eu estava vendo uma previsão, ficar maior do que a dívida da Itália, proporcionalmente ao PIB. Há poucos anos atrás, a gente estava super preocupado com a Europa. Então, assim, nesse cenário, aí a alocação de Bitcoin talvez comece a fazer sentido na parcela alternativa. E essa displicência quanto a endividamento não é algo somente americano, Não. É algo do mundo inteiro. E o Bitcoin, ele é escasso, né? Ele tem uma oferta finita e não infinita, né? E talvez seja essa a grande proposta, né? Uma espécie de ouro digital. O próprio CEO da BlackRock chamou o Bitcoin de ouro digital. Ele acha que essa é a vantagem, né? Vamos ver. Da parte da mesa, quem tiver interesse, queremos trazer em breve ali, as próximas semanas, uma estrutura específica em cima do hash, que é um ETF que replica as principais criptomoedas. Quando tiver isso, vamos trazer aqui pro pessoal que acompanha a gente, Legal. ver também. E, galera, a gente vai estar encerrando agora. Obrigado, pessoal. Curte aí, deixa um comentário se vocês gostaram também, ativa o sininho, aquele papinho blogueiro, né? Mas enfim, é assim que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e consegue distribuir ele para uma audiência maior que tem interesses semelhantes ao seu. Muito obrigado e bom final de semana. Obrigado, pessoal. Bom final de semana.